Estão vendo a tela? Sim. Então, eu postei essa resolução, que foi o exercício de frequência 5 que vocês fizeram. E aí, aqui está a resolução, e eu vou resolver o exercício 4, como eu havia comentado. Ele é o mais completo dentre esses que nós temos aqui. E conseguindo entender o exercício 4, vocês conseguem desenvolver o raciocínio para os demais. Então, aqui nós temos o seguinte: um ativo foi adquirido por 150 mil e colocado em uso em 1º de janeiro de 2010. Sua vida útil estimada é de 10 anos. No encerramento do exercício 2010, a entidade identificou que seus ativos estão desvalorizados e realizou o teste de recuperabilidade, popularmente conhecido como teste de impairment. O valor justo desse ativo não pode ser determinado no mercado principal. No mercado A, o valor desse ativo é de 150 mil, os custos de transação de 30 e os custos de transporte de 10. No mercado B, o valor do ativo é de 140 mil, os custos de transação de 20 mil e os custos de transporte de 8. A probabilidade dos fluxos de caixa são apresentadas abaixo. Primeira coisa, qual é o objetivo do teste de recuperabilidade ou o teste de impairment? Verificar se um ativo está desvalorizado. Como eu vou saber que o ativo está desvalorizado? Eu vou comparar o seu valor contábil com o valor recuperável. O valor contábil, no início da aplicação do teste, vai ser quem? O valor que o bem foi registrado, o valor que está lá registrado no imobilizado, o custo de aquisição, menos depreciação acumulada. Em períodos posteriores, também eu vou incluir perdas por impairment, se houver, para determinar o valor contábil. Então, o valor contábil eu vou comparar com o valor recuperável. E quem é o valor recuperável? É o maior entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. O valor justo líquido de venda seria o valor justo desse ativo, deduzido de todas as despesas e gastos necessários para que a venda seja concretizada. E o valor em uso seria o ajuste a valor presente dos fluxos de caixa que seriam obtidos caso esse ativo ele não fosse vendido, mas ele continuasse sendo utilizado pela empresa. Então, essas informações aqui do primeiro parágrafo, do valor justo no mercado não principal, mas sim do mais vantajoso, elas vão ser a base para determinar o valor justo líquido de venda. E esses fluxos de caixa, eles vão ser utilizados para a determinação do valor em uso, que vai ser o ajuste a valor presente desses fluxos de caixa. Para trazer um fluxo de caixa a valor presente, eu preciso de uma taxa de desconto. No caso do impairment, o CPC fala que a empresa pode utilizar uma taxa de desconto que reflita as operações da empresa. Nesse caso, ela vai utilizar o CAPM. Ela pode utilizar outra taxa, pode utilizar a taxa Selic, pode utilizar qualquer outro indexador, desde que seja fundamentado. O que é o CAPM? É o custo médio de capital entre capital próprio e capital de terceiros, tá? Então, esse valor, essa fórmula do custo médio ponderado de capital, vocês vão aprender o cálculo lá em finanças corporativas. Aqui, a gente só vai dar essa taxa, digamos assim. A taxa já vai ser fornecida para vocês, mas existe todo um processo para chegar nesse custo médio ponderado de capital, ok? E aí, o CPC fala que depois da realização do teste é importante fazer a revisão da vida útil. Essa vida útil, dependendo das condições do ativo, ela pode ser mantida, ela pode ser aumentada ou ela pode ser diminuída. Lembrando, não é simplesmente colocar qualquer valor para a vida útil desse ativo. Claro que nós, como contadores, não temos condições de avaliar, por exemplo, máquinas e equipamentos. Isso aí vai vir da área de engenharia. Então, a área de engenharia vai avaliar aquele ativo, vai apresentar quais são as condições dele, se a vida útil dele pode ser prolongada, se ela está reduzida, de acordo com a forma que esse ativo está sendo
utilizado. E com base nessas informações, a contabilidade vai verificar se esse ativo está desvalorizado, portanto, exige o reconhecimento de uma perda por desvalorização ou não. Nessa letra A, primeiro, eu vou comparar o valor contábil do ativo com o valor recuperável, para identificar se o ativo está desvalorizado. E o valor recuperável é o maior entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. Especificamente no caso desse ativo, o valor justo ele não pode ser determinado no mercado principal. Existe um pronunciamento, uma norma contábil que vai tratar do valor justo, é o CPC 46. O valor justo, como eu falei para vocês em outra oportunidade, na maioria das vezes ele é o valor de mercado, mas nem sempre. E aí, o CPC de valor justo, ele fala que o valor justo deverá ser determinado no mercado principal, que é aquele que tem o maior volume de negociações. Entretanto, quando o valor justo não puder ser determinado nesse mercado principal, em função de que esse ativo ele não está sendo amplamente negociado, já é um ativo antigo, digamos assim, então não tem muita negociação relativa a esse bem, e aí esse valor se torna indisponível ou não confiável, entre aspas, no mercado principal. E aí o CPC diz que na ausência do mercado principal, o valor justo deve ser determinado no mercado mais vantajoso. E aí, para determinar qual é o mercado mais vantajoso, e aí conseguir determinar qual é o valor justo desse bem, o mercado mais vantajoso é aquele que traz um maior retorno para a empresa. Em ambos os casos, não. No mercado A, esse ativo ele é negociado a 150 mil, tem custo de transação de 30 e custo de transporte de 10. Então, o valor líquido que o retorno, né, que esse ativo traz no mercado A é de 110 mil. No mercado B, ele é negociado a 140 mil, tem custos de transação, e aí normalmente são custos de transferência, custos de corretagem, dentre outros que são específicos da operação. 20 mil e custos de transporte de 8, gerando um valor líquido de 112. Desse modo, o mercado B é o mercado mais vantajoso, uma vez que a empresa vai obter um retorno maior no mercado B em comparação ao mercado A. Isso, repito, é o CPC 46, que nós nem estudamos, que trata disso. Na ausência do mercado principal, o valor justo deve ser determinado no mercado mais vantajoso. Nesse caso aqui, então, será determinado o valor justo no mercado B. Quem é o valor justo desse ativo, portanto? Será o valor que ele é negociado menos os custos de transporte. O valor justo desse ativo no mercado mais vantajoso é de 132 mil. Por que eu não incluo no valor justo desse bem os custos de transação? Porque entende-se que o custo de transação ele não é específico do ativo, mas ele é específico da transação. Nesse caso, na transação, possivelmente, de venda. Porém, como, para fins de aplicação do teste de impairment, eu vou utilizar o valor justo líquido de venda, então, eu tenho que considerar os 20 mil para fins de para fins de estabelecer o valor justo líquido de venda. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, o valor justo desse ativo, ele é de 132. E o valor justo líquido de venda, ele vai ser de 112, porque eu vou precisar incluir os custos de transação, ok? E aí, o valor contábil desse ativo, na verdade, não deveria estar aqui, né? Deveria estar abaixo. Então, eu tenho o valor justo líquido de venda de 112 e eu vou precisar fazer o cálculo do valor em uso. Quem é o valor em uso?
o ajuste a valor presente dos fluxos de caixa que serão obtidos caso esse ativo não seja vendido, mas sim continue sendo utilizado pela empresa. Quem vai determinar esse fluxo de caixa que eu vou obter por meio do valor em uso? A contabilidade tem condições de fornecer isso? Não. Imagine que seja uma indústria. A área de produção é quem vai dizer, ó, se a empresa não vender essa máquina ela é capaz de produzir 100 unidades por hora. E aí vai ser feito o cálculo, tantas unidades no mês, tantas unidades no ano, ela ainda tem tanto tempo de vida útil, e aí consegue-se estabelecer esse cálculo do fluxo de caixa. Mas a informação primordial não é da contabilidade, ela vem da área de produção. Os engenheiros de produção, eles são responsáveis por isso, ou então uma área de controle interno, que faz o controle dessa produção. A contabilidade nada mais vai fazer do que operacionalizar essas informações. E aí nós temos que esses fluxos de caixa, normalmente a empresa não consegue estabelecer qual é o fluxo de caixa exato. Ela faz um cenário provável, um cenário, digamos, provável não, um cenário neutro, um cenário otimista e um cenário pessimista. E aí, com base nisso, ela chega a uma estimativa de fluxo de caixa anual. Nesse caso aqui, a probabilidade, digamos, a probabilidade neutra, se a gente fosse denominar assim, né, mas a nomenclatura não vai interferir aqui, seria de 20 mil, sendo a probabilidade de 30%. 30% também é a probabilidade, no cenário mais otimista, desse fluxo de caixa ser de 30 mil. E no cenário mais pessimista, é que esse ativo gere fluxos de caixa anuais de 15 mil reais, sendo essa probabilidade de 40%. Se vocês observarem, 40% com 30 vai ser justamente 100%. Assim, qual seria a probabilidade desse fluxo de caixa anual? Eu vou pegar cada um desses fluxos de caixa e multiplicar pela probabilidade. 30% de 20 mil corresponde a 6 mil reais. 30% de 30 mil reais corresponde a 9 mil reais. E 40% de 15 mil corresponde a 6. Então, o fluxo de caixa esperado anual para esse ativo é de 21 mil reais. Então, de onde veio 6 mil? Justamente o fluxo de caixa multiplicado pela probabilidade. Os valores que eu acabei de comentar. Então, o que é que isso está me dizendo? A empresa espera obter 21 mil reais de fluxos de caixa anuais. Esses fluxos de caixa serão obtidos durante a vida útil remanescente desse ativo. Imaginem o seguinte, um ativo de 150 mil, ele foi colocado em uso em 1º de janeiro e ele tem vida útil estimada em 10 anos. Eu estou realizando o teste ao final do ano 2010. Isso significa que daqueles 10 anos de vida útil, 1 ano já foi utilizado. Então, eu ainda tenho quanto tempo de vida útil remanescente? 9 anos. Então, o meu valor em uso vai ser calculado com base no ajuste a valor presente de 9 fluxos de caixas anuais de 21 mil, utilizando uma taxa de desconto de 10%, que é a taxa de desconto que a empresa considera ou julga ser relevante para esse processo. Quando eu fizer o ajuste a valor presente desses 9 fluxos de caixa, porque, repito, esse ativo tem 9 anos de vida útil remanescente. Eu estou fazendo o teste ao final do 1º ano de uso. Esse valor em uso será de quanto? 120 mil. Justamente o ajuste a valor presente desses 9 fluxos de caixa. Quem é o valor recuperável? É o maior entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. Quem é maior entre 112 e 120? 120. Então, o valor recuperável desse ativo é de 120 mil.
Para verificar se há necessidade do reconhecimento de alguma perda por desvalorização, eu vou comparar o valor contábil do ativo com o valor recuperável. O valor recuperável eu já tenho. Então, agora eu vou identificar ou calcular qual é o valor contábil desse ativo. Ele foi adquirido por 150 mil, foi estimado inicialmente uma vida útil de 10 anos, isso significa que ele deprecia 15 mil ao longo desses 10 anos. Então, ao final do primeiro ano, qual é o valor contábil desse ativo? 135 mil. Agora, eu já sei qual é o meu valor contábil e já sei qual é o meu valor recuperável. Valor contábil, 135 mil. Valor recuperável, 120. O que é que o CPC 01 fala? O ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável, caso o seu valor contábil exceda o valor recuperável. Ou seja, se o valor contábil for maior que o valor recuperável, eu preciso reconhecer uma perda pela desvalorização desse ativo. 135 mil é maior que 120, vocês concordam? Então, nesse caso, o valor contábil de 135 excede, é maior que o valor recuperável de 120. Então, implica dizer que essa diferença vai ser reconhecida como uma perda pela desvalorização desse ativo. E aí, a perda ela é reconhecida de imediato no resultado e numa conta redutora, tal qual uma conta de depreciação acumulada. Alguma dúvida no cálculo do valor da perda? Se nós fôssemos montar um balanço patrimonial com essa operação, nós teríamos o imobilizado de 150 mil, uma depreciação acumulada de 15, já que foi a depreciação do ano 1, perda por desvalorização de ativos de 14.060, que é justamente a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável, e aí, após o reconhecimento dessa perda, o valor contábil seria de 120.939. Isso sinaliza que o meu ativo foi reduzido ao seu valor recuperável. Ou seja, foi aplicado o CPC 01 corretamente. Ok? E aí, esses procedimentos, eles vão se repetindo ao longo dos anos. Pelo menos anualmente, uma vez ao ano, a empresa deve verificar se os seus ativos apresentam indícios de desvalorização. E se apresentarem, devem submeter esses ativos ao teste de impairment, que é o teste de recuperabilidade. Ao final da realização do teste, é importante revisar a vida útil do bem, tá? Se essa vida útil ela foi aumentada, se ela foi diminuída, porque isso vai impactar no cálculo da depreciação para os períodos subsequentes. Nesse caso aqui, quando foi realizado o teste, a vida útil foi acrescida em 3 anos. Então, significa que inicialmente era de 10, eu usei 1 ano, ficaram 9 anos de vida útil remanescente. Se foram acrescidos mais 3, significa que a partir de 1º de janeiro de 2011, a vida útil desse ativo é de quanto tempo? 12 anos. Então, eu vou depreciar ao longo de 12 anos e não mais ao longo de 9. Na letra B, diz o quê? No final do ano 2011, foi observado que o valor justo líquido de venda caiu para 100 mil. E o valor estimado do fluxo de caixa para a nova vida útil está entre 12 e 23 mil, mas nenhum valor nessa faixa é mais provável do que outro. Nessas condições aqui, o CPC fala que se nenhum valor for mais provável que o outro, eu devo fazer uma média entre os dois valores. Fazendo a média entre 12 e 23, vocês vão achar o valor de 17.000
1.500. Então, isso implica dizer que a empresa espera receber fluxos de caixa anuais de 17.500, caso ela não venda esse ativo e continue a utilizá-lo. Não é que se o valor justo líquido de venda for o valor recuperável, a empresa vai ter que vender. Não entendam dessa forma. É somente a base de cálculo para determinar esse que seria o valor recuperável desse ativo. Imagine o seguinte, eu tenho um bem, comprei por 100 mil, só que hoje eu só recupero dele 40. Então, não faz sentido deixar lá na contabilidade por 100, se eu só vou obter dele, seja pela venda ou seja pelo uso, 40. É somente esse valor justo líquido de venda, embora esteja relacionado a uma operação de venda, mas é somente um parâmetro para fins do valor recuperável, assim como o valor em uso. A taxa de desconto continua a mesma, portanto, 10% ao ano, e pede-se qual registro contábil deve ser realizado. E, mais uma vez, a vida útil foi alterada para o ano 2012. Então, vamos lá. Quem é o valor contábil de um ativo? É o seu custo de aquisição, deduzidos de depreciação e perdas por impairment. O valor contábil desse ativo no início do ano 2011 era o valor contábil desse ativo ao final de 2010. Portanto, 120.939,50. A vida útil desse ativo, ela foi acrescida em 3 anos. Como ao final de 2010 havia 9 anos de vida útil remanescente, com o acréscimo de 3 anos, a vida útil desse ativo passou a ser de 12 anos ao início do ano 2011. Então, 120 mil divididos por 12, vamos ter aí uma depreciação anual de 10.078. Quem vai ser o valor contábil nesse caso? 150, menos 15 mil de depreciação do ano 2010, menos a perda por desvalorização do período anterior, menos a depreciação do período atual. Então, o valor contábil, ao final do ano 2011, 110.861. Mais uma vez, estou aplicando o teste de recuperabilidade. O objetivo do teste é verificar se o meu ativo está desvalorizado, isto é, se o valor contábil excede o seu valor recuperável. Já sabemos qual é o valor contábil. Agora vamos encontrar o valor recuperável para verificar se há desvalorização ou não. O valor justo líquido de venda, conforme informação do enunciado, ele foi reduzido a 100 mil. E o valor em uso vai ser quem? O ajuste a valor presente dos fluxos de caixa obtidos, caso a empresa não venda esse ativo, mas continue a utilizá-lo. Como eu havia comentado, nessa situação, o fluxo de caixa anual será estabelecido pela média ponderada, pela média aritmética, entre 12.000 e 23. Vamos achar um fluxo de caixa anual de 17.500. Se esse ativo tem vida útil de 12 anos a partir do início de 2011, ao final do ano 2011 significa que já se passou um ano de vida útil. Então, a vida útil remanescente vai ser de quanto? 11. Então, eu não posso considerar fluxo de caixa do que já passou, mas sim apenas do que ainda é possível gerar. Então, eu vou trazer esses fluxos de caixa anuais de 17.500 a valor presente, considerando um período de 11 anos, uma taxa de desconto de 10% ao ano. Por que eu estou chamando 17.500 de PMT? Porque é como se a empresa recebesse, ao longo do ano, 17.500 referente a esse ativo. Claro que aqui é um cálculo para fins didáticos, digamos assim, porque na prática ela não recebe todo esse desculpe. Na prática ela não recebe todo esse fluxo de caixa só em dezembro. Ela recebe ao longo dos 12 meses. Só que eu teria que trazer a cada mês
a valor presente para o somatório chegar aos 17.500. Então, para facilitar, imagine que todo o fluxo de caixa será recebido no mês de dezembro, porque senão seria um trabalho mais de matemática financeira do que de contabilidade. E aí nós temos o valor em uso pelo ajuste a valor presente desses fluxos de caixa de 113 mil. Sabendo que o valor recuperável é o maior entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso, nessas condições o valor recuperável é de 113 mil, tá? Se o valor recuperável é de 113 e o valor contábil de 110, isso implica dizer que o meu ativo não está desvalorizado. Quando um ativo está desvalorizado? Quando o valor contábil excede, é maior que o valor recuperável. Nesse caso, é uma situação inversa. Eu recupero um valor maior do que o meu valor contábil. Nessas condições, se aqui fosse a primeira vez que o teste estava sendo realizado, eu não faria nenhum ajuste. Tá? Eu não reconheceria nenhuma perda por desvalorização, porque de fato o ativo não está desvalorizado. Antigamente, antes desse processo de convergência às normas internacionais, há mais de 12 anos, era possível fazer uma reavaliação. Então, se eu tinha um documento, né, um laudo, que dizia que esse meu ativo, ele desse valor eu recupero 113, eu poderia aumentar o valor do bem para 113. E aí era onde existia a reserva de reavaliação. Como era feito esse lançamento? Eu aumentava o valor do bem e, em contrapartida, eu tinha uma reserva lá no PL denominada de reserva de reavaliação. Só que imagine isso no Brasil. O pessoal começou a fazer o quê? Superavaliar os seus patrimônios. E aí, de repente, você tinha uma empresa com patrimônio de 1 milhão, né? E aí, quando você realmente ia negociar aquela empresa ou tentava fazer alguma operação com ela, descobria que o patrimônio estava superavaliado. Em função disso, no Brasil, a reavaliação de ativos, nesse caso, para a constituição da reserva de reavaliação, ela não é permitida, em função dessa prática demasiadamente realizada de maneira abusiva. Então, no Brasil, não é permitido fazer, constituir mais, né, no caso, reserva de reavaliação. Então, significa que eu só posso reduzir o valor do meu ativo, eu não posso aumentar. Nessas condições, se eu tenho perdas por impairment registradas anteriormente, eu preciso ver se eu consigo revertê-la, né? Já que o meu valor contábil, ele não excede o valor recuperável, o meu valor recuperável é maior. Então, nessas condições, o CPC permite que, se houver perdas por desvalorização, perdas por impairment reconhecida anteriormente, que eu possa revertê-la. Só que existe um limite de reversão. E aí eu preciso entender qual é o limite dessa reversão para saber se eu vou reverter a perda que inicialmente foi reconhecida de 14 mil integralmente, se eu vou reverter somente parte dela, tá? E existe um cálculo para isso. O CPC fala que o limite de reversão vai ser a diferença entre o valor contábil e o valor contábil que seria obtido caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida anteriormente. Então, primeiro, vamos calcular qual seria o valor contábil caso nenhuma perda por desvalorização desse ativo tivesse sido reconhecida anteriormente. O ativo tem um custo de 150 mil. Inicialmente foi estabelecido uma vida útil de 10 anos. Ele começou a ser utilizado lá em 2010. Então, ocasionou o reconhecimento de uma depreciação de 15 mil, né? Despesa de depreciação, depreciação acumulada. De modo que, ao final de 2010, o valor contábil desse ativo era de 135 mil. Quando foi feita quando esse ativo foi submetido ao impairment, mas
indiretamente foi feita uma avaliação da vida útil desse ativo, foi feita uma revisão dela, a vida útil foi acrescida em 3 anos. Então, se eu tinha 9 anos de vida útil remanescentes, acrescidos de 3 anos, eu tenho uma nova vida útil para esse ativo a partir de 1º de janeiro de 2011, de 12 anos. Com base nisso, 135 mil divididos por 12, a empresa deveria reconhecer uma despesa de depreciação de 11.250. E aí o valor contábil ao final de 2011 seria quem? 135 menos 11.250, portanto, 123.750. Eu quero que vocês entendam que isso não é o que está registrado na contabilidade. Por quê? Foi reconhecida uma perda por desvalorização anteriormente, que aí mudou todo o cálculo da depreciação. Isso aqui é feito para verificar qual seria o valor contábil do ativo caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida anteriormente. E aí eu vou justamente comparar esses 123 mil, que seria o valor contábil caso nenhuma perda anteriormente tivesse sido reconhecida, com o valor contábil considerando a perda que existe, que é o que está realmente registrado lá na contabilidade. 110.861, né? Que seria o valor contábil ao final de 2010 menos a depreciação de 2011, considerando a nova vida útil de 12 anos. Então, o limite de reversão aqui é justamente a diferença entre os 123, que seria o valor contábil caso esse ativo não tivesse nenhuma perda por impairment reconhecida anteriormente, e o valor contábil que realmente está registrado lá na contabilidade. Então, eu só posso reverter de perdas por impairment, considerando essas informações, 12.888. Quanto que é a minha perda por desvalorização lá ao final de 2010? 14.060. Então, isso implica dizer que eu vou reverter parcialmente o valor dessa perda. Até o limite de quanto? 12.888. Como o saldo da perda por desvalorização é maior que 12.888, vai ficar um saldo remanescente ainda nessa conta. Poderia ser que eu conseguisse reverter integralmente o valor da perda, tá? Dependendo do cálculo do limite de reversão. Então, nesse caso aqui, como a conta de perda por desvalorização em decorrência da aplicação do impairment tem um saldo de 14.060 e eu posso reverter até 12.888, isso implica dizer que vai ficar na conta de perda por desvalorização um saldo de 1.171. Então, eu vou reverter 12.888 e vai ficar esse saldo lá na perda por desvalorização de ativos em decorrência da aplicação do teste de impairment. Como que é o lançamento de reversão? É um lançamento contrário ao lançamento de constituição da perda. Enquanto a constituição da perda, o lançamento é similar de depreciação, eu lanço uma despesa com perda por desvalorização de ativos em contrapartida da conta redutora do imobilizado. O lançamento de reversão é o lançamento inverso. Eu diminuo o saldo da conta redutora do imobilizado, como se fosse diminuindo o saldo da conta de depreciação acumulada. Em contrapartida, eu reconheço isso no resultado como reversão de perdas por desvalorização de ativos, no valor, nessas condições, de 12.888. Assim, no balanço de dezembro de 2011, ficaríamos com as seguintes informações. Custo do imobilizado, 150 mil. Depreciação acumulada de 25.078. De onde veio esse valor? A depreciação acumulada de 15 do ano 1, portanto, do ano 2010, mais 10.078 do ano 2011. Somando essas duas depreciações do ano 1 e do ano 2, teremos 25.078 de depreciação acumulada. E
Após a reversão de parte da perda, ficamos com um saldo na conta de perda por desvalorização de 1.171, de modo que o valor contábil, que representa o valor do bem deduzidos de depreciação e perdas por impairment, é de 123.750, ou seja, corresponde ao valor do ativo, caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido anteriormente reconhecidas, tá? Não significa que eu vou eliminar integralmente o valor da perda, mas que o valor contábil ficará o valor contábil caso nenhuma perda tivesse sido reconhecida, ok? Alguma dúvida em relação a esses cálculos aqui do ano 2? Em relação aos cálculos, não, professora. Eu tenho uma dúvida, assim, se o valor a reverter, nesse caso aqui, fosse maior do que a gente tivesse ali para possível de reversão. Boa, essa. Digamos, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O limite, se o limite fosse maior do que o valor da perda, é isso? Nesse caso, o nosso limite aqui era de 12. Sim. E tínhamos lá 14. E tínhamos 14. Você está perguntando se o limite fosse de 18, por exemplo, e tivéssemos Isso. ainda os 14. Aí eu só Isso. teria como reverter os 14, porque era um valor realmente que eu teria de perda. Eu não poderia reverter uma perda maior do que o que não está constituído, sim, entende? eu lembrei agora. Eu lembrei do vídeo agora, exatamente. Porque daí, senão a conta ficaria negativa, né? E no final a conta fica 0 a 0 ali, né? Nesse caso vai ficar. Mas nesse caso aí que você está perguntando, se o limite fosse 18, eu só teria como reverter 14, que é o valor que eu tenho lá reconhecido, entende? Entendi. Entendi, obrigado, professor. De nada. Mais alguma dúvida, gente, em relação à letra B? Então, na letra C, nós vamos também calcular o valor contábil, o valor justo e o valor em uso para determinar o valor recuperável e verificar se o ativo está desvalorizado. Para calcular o valor contábil, como vocês estão observando, eu sempre preciso da vida útil do ativo, da vida útil, no caso, remanescente. Nesse caso, ao final de 2011, foi estabelecido que a vida útil do ativo é de 8 anos, a partir de 1º de janeiro de 2012. Então, a empresa vai realizar o teste ao final do ano 2012. Nesse caso, como vamos determinar o valor contábil? O valor contábil vai ser o valor contábil ao final de 2011, deduzidos da depreciação do ano 2012. Esse ativo ainda eu consigo depreciar quanto dele? 123.750, tá? Que corresponde à diferença entre o custo de aquisição, entre a depreciação que temos acumulada e o saldo que ficou na conta de perda por desvalorização, uma vez que eu não pude revertê-la integralmente, conforme vocês viram anteriormente. Então, nesse caso, o meu valor depreciável vai ser de quanto? 123.750. Esse valor será depreciado ao longo de quanto tempo? Ao longo de 8 anos. Então, 123.750 divididos por 8, nós vamos ter uma depreciação anual de 15.468,75, ok? Então, ao final de 2012, o valor contábil desse ativo vai ser quem? Os 123 menos os 15.000. Portanto, o valor contábil, 108.281. Esse valor contábil, eu vou comparar com o valor recuperável, para verificar se o meu ativo está desvalorizado ou não. Quem é o meu valor recuperável? O maior, entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. No enunciado da letra C, nós temos que, ao final do ano 2012,
Foi observado que o valor justo líquido de venda aumentou para 110. Então, esse é o meu valor justo líquido de venda. O valor que eu conseguiria obter com a venda desse ativo. O valor estimado do fluxo de caixa para a nova vida útil, que é de 8 anos, figura em algum lugar no intervalo entre 25 e 35 mil. E o valor mais provável é de 30. Então, nesse caso, nós vamos fazer uma média entre 25, 35 e 30. E aí nós vamos obter o fluxo de caixa anual de 30 mil. Quem disse que eu tenho que fazer uma média entre esses três valores? O CPC. Se vocês olharem não é anexo que ele chama, mas enfim, as últimas partes lá do CPC 01, que ele traz alguns exemplos, ele diz que nessas situações de incerteza, eu devo atribuir também uma média com esse valor de 30 mil, tá? Então, por própria orientação do CPC que a gente faz dessa forma. Se esse ativo vai gerar fluxos de caixas anuais de 30 mil, ele vai gerar fluxos de caixa por quanto tempo? Por 7 anos. Imagine que esse ativo, a nova vida útil dele foi estabelecida de 8 anos a partir de janeiro de 2012. Eu estou ao final do ano 2012. Esse ativo ainda tem 8 anos de vida útil? Não, ele só vai ter 7. Então, a empresa vai obter 7 fluxos de caixas anuais de quanto? De 30 mil. Trazendo isso a valor presente, esses 30 mil de fluxos de caixa anuais por 7 anos, utilizando uma taxa de desconto de 10%, vamos encontrar 146.052. Quem é o valor recuperável nessas condições? O maior entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. Portanto, o valor em uso é o maior entre eles e será o valor recuperável. Agora, para verificar se o meu ativo está desvalorizado, eu vou comparar o valor contábil com o valor recuperável. Quando um ativo está desvalorizado? Quando o valor contábil excede, ou seja, é maior que o valor recuperável. 108 é maior que 146? Não. Então, isso significa que o meu ativo não está desvalorizado. Se eu estivesse aplicando o teste a primeira vez, não era necessário nenhum registro contábil. Porém, nesse caso, como eu tenho perdas por desvalorização reconhecidas anteriormente, no valor de quanto? 1.171, eu preciso verificar se é possível reverter essa perda, tá? E aí, qual seria o meu limite de reversão? O valor contábil, caso não houvesse nenhuma perda por desvalorização reconhecida nesse ativo anteriormente. Então, para fins de cálculo do limite de reversão, eu tenho valor do imobilizado, 150 mil, depreciação no ano 2010, 15, porque 15? Inicialmente o ativo tinha 10 anos de vida útil. Valor contábil aqui, 135 mil. No final de 2010, foi estabelecido que a vida útil desse ativo seria de 12 anos a partir de 2011. Então, esses 135 mil depreciados ao longo de 12 anos vão trazer uma depreciação anual de 11.250, que seria reconhecida em 2011, caso não houvesse nenhuma perda por desvalorização reconhecida. Então, chegaríamos ao valor contábil de 123.750. E aí, ao final de 2011, foi estabelecida uma vida útil de 8 anos para esse ativo. Portanto, depreciação anual de 15.468. Logo, 123 menos 15 mil, teríamos o valor contábil de 108.281,25. Esse seria o valor contábil caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para esse ativo. Então, esse seria o valor contábil sem perdas por desvalorização anteriores. E quanto que é o meu valor contábil?
108.281. Então, nesse caso, eu não posso reverter nada da perda que está reconhecida anteriormente. E por que nós temos essa situação? Porque simplesmente, no período anterior, eu já reverti parte da perda e o meu ativo já foi reduzido ao valor contábil, caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida. Então, por isso, nessas condições, eu não posso, como diz, eu não posso reverter, meu limite de reversão, digamos, é 0, em decorrência desses dois limites aqui, tá? Então, como que ficaria no balanço ao final de 2012? Valor do imobilizado, 150, depreciação acumulada de 40 mil, de onde veio esses 40 mil? Seria os 25 ao final de 2011, que foi quem? Os 15 mais os 10 de 2011, mais os 15 mil da depreciação de 2012. E a perda, que eu não consegui reverter, o saldo remanescente, ficando com o valor contábil de 108.281. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Todos entenderam os exemplos, então? Ô, professora, eu fiquei com uma dúvida na questão 1 dos exercícios. Eu não entendi por que foi colocado ali no cálculo no ajuste de valor presente do fluxo de caixa, 9N. Tipo, não sei de onde que veio. A taxa de apreciação do ativo era de 10% ao ano, certo? Eu tô falando do exemplo 1. Sim, eu tô falando do 1 10% também. ao ano. Você Beleza. está falando do exercício ou do material? Do exercício. Um ativo foi adquirido e posto em atividade em 2 de janeiro de 2010 por 20 mil e sua taxa de depreciação é de 10% ao ano. Qual é a vida útil desse ativo? Tem que calcular a vida útil, prof? O ativo não calculado, de certo modo, já está calculado. A vida útil do ativo é 100%, certo? Aham. Se ele deprecia 10% ao ano, 100 dividido por 10, quanto que é? 10. Significa que esse ativo tem uma vida útil de 10 anos, em janeiro de 2010. Como o teste é realizado ao final do ano 2010, esse ativo tem quanto tempo de vida útil remanescente? 9, entendi. 9, por isso 9N para o cálculo do valor em uso, que é o ajuste a valor presente. Beleza, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente, em relação ao CPC 01 e na resolução dos exercícios? Bem, não havendo nenhuma manifestação, eu entendo que não há dúvidas até esse momento. Então, eu encerro a nossa aula de hoje. Vou encerrar aqui a gravação. E aí nos encontramos